Eu queria convidar os irmãos hoje, nessa manhã, a abrir a Bíblia de vocês em Isaías, capítulo 58. Versículo 12, diz o seguinte: Os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarás os fundamentos de muitas gerações, e serás chamado reparador de brecha e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Eu sei que o cristão hoje ele tem um papel fundamental, que além dele ter sido salvo, ele veio com o propósito também de anunciar essa salvação às outras pessoas, né? João Batista era um homem na qual foi criado ali na escola do silêncio, ali no deserto, se preparando, buscando fazer a vontade de Deus. E quando foi do tempo oportuno, ele se levantou e foi ali para aquela cidade ali da Judéia, ali no Jordão, pregar o Evangelho, né? Mas a gente sabe que ali no capítulo, se eu não me engano, 3 ali de Mateus, diz que João, né, segundo o profeta Isaías, vinha preparar o caminho do Senhor, endireitar suas veredas. Então ele vinha preparar um caminho para quem? Para Jesus, para Cristo. Então, ele tinha um papel de preparar aquele momento ali para receber Jesus. E eu vejo também, nós como cristãos hoje, né, independentemente da nossa religião, nós também temos um papel fundamental, que é o mesmo de João Batista. O que é que João Batista vai fazer? Preparar um caminho do Senhor. Isaías aqui, 58:12, diz que os teus filhos, ou melhor, os cristãos, vamos aqui parafrasear, eles edificarão as antigas ruínas, né, ali, vai levantar os fundamentos das gerações, né, vai reparar as brechas, né, e isso me chamou a atenção, né. Jesus, quando ele vivia aqui nesta terra, ele gostava de ilustrar as coisas para que a pessoa pudesse entender melhor a forma que o reino de Deus era, né. Então, existiam duas formas aqui, principalmente. Jesus, ele olhava o ambiente, ele olhava a natureza, ele extraía daquilo algo para a sua vida e também para aplicar ali na vida dos discípulos. Por exemplo, a natureza aqui em Mateus 4,19, não precisa abrir, mas Jesus vai dizer que vinde após mim ali para Pedro, né? E eu vos farei pescadores de homens, né? Parábola do semeador em Mateus 13. Jesus também vai falar sobre a parábola do joio. Jesus vai falar também da parábola do grão de mostarda. Ele vai tentar ali levar a nossa mente para a natureza para tentar entender o que Deus quer de nós, o que realmente a gente poderia extrair da natureza como uma lição para a nossa vida, né? Jesus diz, olha, não andeis ansiosos pelas coisas de comer, de vestir, nem de beber, vocês não olham as aves do céu. Ele está tentando dizer, olha, vocês estão vendo as aves, elas não colhem, nem não fazem nada, mas Deus dá o mantimento. Jesus queria levar a mente das pessoas ao natural para mostrar o espiritual. Então, o que acontece? E segundo também, primeiro ele comparava a vida espiritual com a natureza, e também ele gostava muito ali, né, de comparar a vida espiritual como estruturas, como construções, né? Vou dar um exemplo ali, ele falando para os fariseus, vocês são sepulcros caiados, né? Mostrando ali que aquelas pessoas eram, na verdade, belas por fora, mas por dentro eram sujas. Também, Jesus disse que eu destruirei esse santuário e restaurá-lo-ei em 3 dias ali, Jesus se referindo ao corpo dele, né? Mas ele mostrava a referência ao do santuário. E também ele fala, a pedra que os construtores rejeitaram, essa se tornou a principal pedra angular, né? E o mais conhecido de todos ali, que está lá em Mateus 7, 24, 27, vai dizer o quê? Que Jesus fala o seguinte, todos que ouvem a minha palavra, fim do Sermão do Monte, ele resume nisso, todos aqueles que ouvem a minha palavra e não praticam, será comparado a um homem que edificou a sua casa em cima da areia, e veio os rios, e veio a chuva, e vieram os ventos, e deram ímpeto contra aquela casa, e foi grande a sua ruína. Mas aquele homem que edifica a sua casa, ele pratica a verdade, ele pratica aquilo que ele ouviu, que ele aprendeu, a gente sabe bem que Jesus ali está falando que ele está fundamentado na pedra angular, que é o próprio Jesus. Então, o que acontece? A Bíblia, ela nos compara, né, a uma casa em construção. A Bíblia nos compara em uma casa em construção. E aqui Isaías deixa bem claro que nós viemos para reparar brechas.
né? E a gente sabe no momento que a gente está aqui subindo uma casa, fazendo alicerce, fazendo os preparativos ali para finalizar a obra, às vezes aparecem brechas no meio ali do caminho, né? Ali no meio da casa, e acaba que a gente tem que fazer alguma coisa para que aquelas brechas, né, sejam reparadas, né? Então, o processo da construção, se não for bem projetada, se não for bem arquitetado, né, seja pelo arquiteto ou pelo pedreiro, ou uma pessoa que saiba construir, vai acontecer alguma coisa aí que pode danificar a casa, ou ela pode até desabar. O fato é que o significado de brechas, eu fui olhar no dicionário, e o significado de brecha significa o quê? Greta, fenda, orifício, rachadura, buraco, né? Gretura, abertura, furo, trincha, fisga, ranhura, fendimento, racha. Isso aqui é sinônimos, né? Aqui muitas palavras, né? Mas só para tentar contextualizar o que significa brecha, né? E a gente leu aqui em Isaías 58:12 que nós temos um papel de reparar as brechas que o mundo aí tem, na verdade. Então, em termos técnicos, eu fui também pesquisar o que significa uma rachadura, uma brecha, né? Aqui diz o seguinte, ó, escutem só. Rachaduras ou brechas são fendas com abertura superior a 1,5 milímetros, profundas e bem destacadas. Com esta magnitude, permite que o ar e a água penetrem no interior da peça e que exige atenção imediata. Então, é algo que é 1,5 milímetros, que se não for bem reparada, tem que ter aí execução imediata para reparar aquilo. O fato é que os termos técnicos deixam algo interessante a dizer, que fala o seguinte, porém, gera corrosão da armadura ou reações químicas indesejadas do material. Não se deve simplesmente fechá-las sem pesquisar a causa. Olha só que interessante. Não pode simplesmente fechar as rachaduras ou as brechas sem ter a causa, o motivo. Por quê? Porque elas podem, na verdade, ser algo muito pior que pode até destruir a casa. Quem está entendendo, diga amém. Então, o que acontece, meus irmãos? Existem frechas, rachaduras ou brechas? Numa casa normal, se acontecer, você tem que... Eu lembro aqui que o irmão Gerando, né, irmão? Aqui na igreja nós tínhamos ali não era uma frecha, não, era quase né? Estava ali rachando já mesmo. E a gente lembrou que tinha que fazer aqui um reforço, né? Aqui no chão, para a gente entender que aquilo que estava ocasionando aquela brecha. Mas se a gente tivesse rebocado a igreja daquela maneira, rachando ali com aquela brecha daquele tamanho, com certeza essa parede aqui que está ao lado de vocês não estaria mais aí, ou poderia até estar, mas ninguém ficava confiável em estar aí perto, assim como o irmão aqui está perto, né, irmão? O fato é, se a gente sabe que tem um problema, a gente tem que analisar, a gente tem que corrigir, certo? Vou dar um exemplo. Se falta gasolina na minha moto, eu não posso encher o pneu, você concorda? Faltou gasolina na minha moto, eu vou encher o pneu. Resolve o problema? Não, porque tem que colocar gasolina. Ou, por exemplo, eu estou com fome, estou morrendo de fome. Aí eu vou tomar banho. Será que isso resolve o problema? Não, eu tenho que matar a fome com comida, né? Com arroz e feijão que a gente gosta, né? Então, o fato é, meus irmãos, que eu peguei 9 fatores paralelos ali com a construção e o levantamento de uma casa e tentei comparar também isso de uma forma espiritual, comparando o paralelo, né, do físico com o espiritual, né? Então, eu quero aqui ler algumas coisas que levam a brechas, fissuras, rachaduras de uma casa e quero compará-las à vida cristã, à vida espiritual, não é? Então, primeiro, falhas na preparação. Eu quero que todos prestem bem atenção para a gente entender, né, o que Deus quer falar para nós. Falha na preparação. Primeiro, cada tipo de concreto deve ser preparado com proporções corretas entre os materiais. Cimento, areia, água, pedra, brita. Qualquer erro de medida pode fazer com que o concreto sofra influências ambientais e estruturais. Falha na preparação. Então, se você não souber ali dosar o areia, o arisco, né, aquele negócio fica ali meio fraco, né, ou fica meio asperento quando for rebocar ou quando for fazer a massa. O fato é, como é que a gente compara isso na vida espiritual, né? Eu gosto de comparar isso aqui, né, a falha na preparação é nossa falta de comunhão com Deus.
a nossa falta de comunhão com Deus. Nós precisamos entender que se nós não nos prepararmos perante o dia, e sempre eu gosto de falar isso, irmãos, eu sempre gosto de repetir talvez as mesmas coisas, porque muitas vezes a gente ouve, mas na verdade a gente não consegue ainda colocar em prática. E de uma certa maneira, quando a gente tenta exemplificar aquilo, fica mais... a gente consegue, de uma certa maneira, pôr em prática aquilo. Então, se a gente não tem uma comunhão com Deus, na verdade a gente está já negligenciando algo que impeça que aquela brecha aconteça. A falta de preparação, a falta de comunhão, a falta daquilo básico que é a leitura da palavra de Deus, né? Sempre quando eu estou dando estudo bíblico, a primeira coisa que eu falo para as pessoas é: estudem a palavra de Deus. Não, mas eu não entendo, né? Eu não consigo entender. Beleza, mas a gente tem que entender que tem que passar isso para as pessoas. Porque se nós, que somos cristãos, temos uma verdade, essa verdade também tem que ser a verdade para outras pessoas. Você concorda? Então, o que acontece? Eu dou lá a dica: olha, pela manhã, ao acordar, beba sua água, faça sua necessidade e vá ler a Bíblia. Eu não consigo entender, então eu posso abrir em qualquer canto, eu dou uma dica. Para quem não tem costume de ler a Bíblia e não entende a Bíblia, lê de Mateus, a partir do capítulo 2, porque no capítulo 1 vai falar da genealogia, talvez dê uma embrulhada na tua mente. O fato é que nós precisamos ter essa comunhão com Deus em leitura da Bíblia e aquilo é coisa mais simples, em oração. Oração, gente. O cristão hoje, muitas vezes, negligenciou a oração. Oração é tão simples, mas às vezes dá tão preguiça ou falta de vontade que aquilo leva a ser um enfado na nossa vida e não tem mais sentido. O fato é, meus irmãos, que a falta de comunhão é ali, você está negligenciando algo, se você não tiver com Deus. E certa vez chegaram para uma pessoa, né, eu não lembro quem foi, aqueles homens ali dos anos 50, ali, eu não lembro, eu li um livro que falou: como é que eu faço para ser um pouco mais espiritual? Aí ele disse: leia a Bíblia e ore. Mas isso eu já faço. Mas, irmãos, será que é possível estar em comunhão com Deus, lendo a Bíblia, orando, como os apóstolos, sendo cheio do Espírito Santo, chegar para uma pessoa e ainda perguntar: como é que eu faço para crescer espiritualmente? Será que essa comunhão não está sendo suficiente para a minha vida? Tem alguma coisa errada. Ou você não está entendendo a Bíblia, né? Ou você não está entendendo a Bíblia, ou aquilo não faz sentido para você. Porque se aquilo que é a palavra do Senhor, né, não faz uma mudança interior na sua vida, eu não sei o que irá fazer. O fato, meus irmãos, é que a falha na preparação, isso é duas coisas interessantes: oração e o quê? Leitura da palavra. Uma coisa que muitos negligenciam por uma falta de preparação, que isso aqui eu não sei como o cristão do século 21 ainda consegue. Jejum. Qual foi a última vez que nós fizemos jejum? Qual foi a última vez que nós jejuamos? Qual foi a última vez que a gente teve um propósito com Deus em dizer: Senhor, eu hoje dedico o dia para Ti, somente a Ti, para me jejuar e buscar uma espiritualidade melhor, ser transformado pelo Teu Espírito Santo? Jejum. Jesus se preparou antes da pregação. João jejuava, porque os discípulos de João disseram: olha, Jesus, olha, os discípulos de João jejuam, e por que os teus não jejuam? Jesus diz: olha, como é que vai jejuar os convidados ali, estando o noivo na festa? Dias virão que eles têm que jejuar. Jesus deixa uma coisa bem clara: olha, quando orares, não serei como os hipócritas, que oram em pés nas praças, não orem gritando, não queiram ser vistos. Mas também quando ele fala: quando orareis, orareis assim. Mas ele diz: quando jejuares, jejuareis assim. Não deixa a cara contristada. Por que Jesus está colocando em paralelo? Porque a mesma importância para um cristão, a oração e a leitura da palavra, também é o jejum. Então, irmãos, eu vejo muita vitória espiritual, aquela pessoa que jejua, aquela pessoa que busca, aquela pessoa que quer ser mais parecida com Cristo. Irmãos, segundo ponto aqui que faz que uma brecha ela seja manifestada
numa casa, numa construção, diz que excesso de umidade. Eu falei o quê? Umidade. Eu não falei excesso de humildade. Falei umidade, tá bom? Diz aqui que adicionar água demais não é recomendado na hora de preparar massa e cimento. Além de enfraquecer a resistência do concreto, pode fazer com que a umidade obrigue a superfície a se expandir. Com isto aparecem as rachaduras e fissuras. Umidade, excesso, excesso, excesso. A gente sabe muito bem que Satanás ele nunca trabalha na balança ali, né? Ali no equilíbrio. Ele trabalha ali no excesso, né? Às vezes quando a pessoa ou está buscando demais, vai um excesso que aquilo não é espiritual, ou ela está fria, está morna, que ele trabalha no excesso. Estou dando só um exemplo aqui. O fato é que quando coloca água demais na massa, tende a enfraquecer aquela estrutura, né? O concreto, o arisco, o reboco. O fato é que eu entendi aqui, trazendo para a vida espiritual, aquela pessoa que ainda está crescendo espiritualmente, que não desenvolveu espiritualmente, ela muitas vezes ela usa a Bíblia não de uma forma correta e coerente. O que é que ela faz? Ela usa a Bíblia para quê? Para atacar as pessoas. Alguém já viu isso assim? Pessoa que usa a Bíblia somente para defender os seus pontos de vista e nada mais. Ela diz, olha, Jesus disse assim, opa, não pode não. Jesus falou isso. Então, ela usa, né, o argumento, na verdade aquela pessoa não é espiritual, mas na verdade ela usa aquele argumento, né, aquele excesso de Bíblia, de uma certa maneira, para tentar defender os seus pontos de vista. Né? Isso aqui é excesso de umidade. Ou aquela pessoa que, na verdade, ela também se mostra bondosa demais, né? Aquela pessoa que, aos olhos da pessoa, ela tem que ser vista, ela tem que ser uma pessoa elogiada, né? Uma pessoa paparicada, aquela pessoa, aquele excesso, né? Ela sempre quer estar à frente de tudo. Né? Existe cristão assim, sim ou não? Existe, né? Então a gente sabe que isso também dá brechas numa construção. Terceiro ponto aqui, irmãos, retração por secagem. Vamos lá. Assim como a infiltração e o excesso de umidade pode favorecer o aparecimento de rachaduras e fissuras no concreto, a falta de umidade necessária causa a falta de umidade, né, é o contrário, né, causa a chamada retração por secagem, né, contrai ali, retrai. Isto acontece porque ao perder a umidade, o concreto contrai e trinca. Então, aquele momento que a pessoa está ali, né, as vertentes aqui ao contrário, quando aquela pessoa está ali usando a Bíblia, né, ali tentando acusar a outra, né, ou outro tipo de coisa, também tem aqueles cristãos também que eles faltam, na verdade, a umidade, né, que estão frio, estão morno, estão ali só corpo presente, como eu sempre gosto de dizer, ali naquele momento, né. Então, eu comparei isso com a vida espiritual: desinteresse, desamor, falta de consagração. O que é desamor, irmão? É o contrário de amor, é a falta de amor. O cristão hoje, a gente sabe muito bem que amor hoje se tornou algo filosófico, né? As pessoas hoje, elas dizem eu amo, mas na verdade aquilo não é amor, é só da boca para fora. A gente sabe muito bem hoje que casais se encontram, se unem, e mal se conheceram, quando está com 5 dias, eu te amo, né? Mas quando daqui a um mês já trocam de parceiro, já dizem eu te amo também para outro. E esse amor, na verdade, não é um amor sincero, né? E nós, como cristão também, nós devemos entender que o amor que Cristo pede de nós é abnegação. O amor que Deus pede de nós é a gente suportar a deficiência das outras pessoas, dos nossos irmãos. Porque fácil, irmão, é pregar sobre amor, é difícil é viver o amor. Você concorda, irmãos? É fácil demais eu dizer te amo, mas viver o amor, isso é difícil. Então, aquela secagem também ali que traz uma fissura, uma brecha, uma rachadura, ela perdeu a vontade de falar de Cristo. Aquela pessoa não tem mais o desejo de pregar sobre o Evangelho, de dar estudo bíblico, de estar ali na igreja com os irmãos. Isso também é uma brecha que tem que ser reparada na vida espiritual de uma pessoa, né? E também perdeu a vontade de ler a Bíblia, perdeu a vontade de orar,
isso tudo, irmãos, são brechas na nossa vida que nós damos, ou melhor, que nós talvez temos aqui em nossa vida espiritual, que tem que ser reparadas. Então, esse foi o terceiro ponto. Quarto ponto, falha na colocação. Diz aqui que construções e obras mal planejadas, onde os elementos de concreto são aplicados e lançados de forma não apropriada, também favorece a formação de rachaduras e fissuras na superfície. É comum que o concreto apresente este problema quando usado em superfícies irregulares de solos não compactados. Falhas na colocação. Na minha mente aqui eu tentei colocar isso nas falhas da colocação, né, das estruturas ali para fazer um fundamento de uma construção, de um prédio, de uma casa. Nós se colocarmos como cristãos. Como é que o mundo está vendo a gente hoje, irmãos? Será que está vendo a gente como cristão ou está vendo a gente como qualquer um outro? Será que João Batista, aquele homem que diz, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzir, pois, frutos de arrependimento? Será que aquele João Batista que pregava assim, irmãos, será que aquele homem ele era visto como uma pessoa qualquer, um homem diferente? Era um homem diferente. E ele era diferente por quê, irmãos? Porque ele se alimentava diferente. Ele era diferente por quê, irmãos? Porque ele se vestia diferente. Ele era diferente por quê, irmãos? Porque ele pregava diferente, irmãos. Aquele homem era distinto em tudo. Era fala, ela na pregação, era até a roupa pregava, porque aquela roupa era a roupa de um profeta. E às vezes, irmãos, as nossas falhas de colocação, como é que nós estamos nos colocando no mundo para as pessoas verem a gente? Será que a gente está se portando para que as pessoas vejam nós como cristãos ou, na verdade, vejam a gente como qualquer outro? Eu digo uma coisa a vocês, se João Batista estivesse aqui nessa época, talvez já tinha sido preso. Ou Jesus já tinha sido crucificado. Então, meus irmãos, nós precisamos entender que a colocação na nossa vida perante as pessoas é fundamental para que essas pessoas vejam em nós uma diferença. Porque se o mundo vê algo, porque o que chama a atenção, irmão, é a diferença. Sim ou não? Você sabia que o que chama a atenção das pessoas é a diferença? Se você está vendo aqui uma floricultura, dá um exemplo, com todas flores azuis. Vou dar um exemplo aqui. E se você vê uma vermelha no meio, você vê a diferença. Automaticamente você vê a diferença. Quando você olha a multidão de pessoas ali num shopping, se você não estiver vestido de uma forma diferente, se você não estiver se portando de uma forma diferente, você não vai ser reconhecido, você vai passar de largo, as pessoas não vão lhe reconhecer, mas quando você está diferente, as pessoas notam logo. Se porta diferente, fala diferente, come diferente, isso tudo é diferente. Então, irmãos, nós devemos nos colocar como pessoas diferentes. E Paulo diz lá em 1 Coríntios 11:1, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Filipenses 3:17 diz, irmãos, sedes imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tem de vista em nós. Quem aqui tem coragem, irmão, para chegar para uma pessoa, isso aqui eu estou falando, irmãos, uma coisa para nós pensarmos. Quem aqui tem coragem para chegar uma pessoa, olha, faça o seguinte, você não conhece Jesus? Não, não conheço Jesus. Você já viu Jesus? Não, nunca vi Jesus. Imite a minha vida. Quem aqui tem coragem, irmão, de fazer um negócio desse? Não, isso aí foi para Paulo, isso aí foi para João, foi para Pedro. Nós somos pecadores e isso aí não aplica-se à nossa vida? Na verdade, irmãos, a gente sabe que isso aí é com medo. A nossa consciência pesa quando a gente pensa em falar um negócio desse, sim ou não? Não, jamais. Mas Pedro, Paulo, João, eles tiveram coragem. Me imitem, se vocês nunca viram a Cristo. Eu o vi. Eu tenho comunhão com Ele. Então, quinto ponto que leva uma fissura, uma rachadura, uma brecha, né? Atuação de excesso de peso, né? Sobrecargas, aqui eu vou falar, o quinto ponto é sobrecargas. Atuação de excesso de peso, além do planejamento pelo engenheiro, quando da elaboração do projeto, das estruturas da edificação,
podem provocar fissuras. O excesso de peso pode provocar fissuras no material e risco à segurança da obra. Sobrecargas numa obra, numa construção, ela traz risco àquela obra. Então, irmãos, o que está sendo a sobrecarga para nós hoje como cristãos? Eu vou dar um exemplo clássico aqui, irmãos, que está tirando, está sobrecarregando, está intoxicando a nossa mente. Celular. O celular, irmãos, está sendo uma sobrecarga. Ailton, mas não pesa. Eu sei que não pesa, mas na tua mente está enchendo de informação. Augusto Cury diz que uma criança hoje de 7 anos tem mais informação do que o imperador de Roma no tempo de Jesus. Informação, não sabedoria, isso é totalmente diferente. Então, irmãos, a gente fica tanto no celular, que a nossa mente ela enche de informação, que quando a gente vai ler a Bíblia, que é aquilo que é sagrado, que Deus deixou para nós, aquilo não faz mais sentido. Por quê? Porque está sobrecarregado, deu um pane, bugou a mente. Bugar é um termo que as pessoas usam, que dizer quando o computador está com defeito, né? Está com problema, está travando, né? Bugado, a mente está bugada, está sobrecarregada. Então, meus irmãos, excesso de celular em redes sociais, pessoas passam horas e horas e horas em redes sociais, e quando vai para a Bíblia, é 5 minutos e Deus está bom. Olha aí, Deus, eu fiz minha parte. Quando é oração, é 1 minuto, amém. E a gente sabe que a mente está carregada, sobrecarregada, de Netflix, de Instagram. Ou o cristão não sabe hoje que essas coisas são formas que Satanás, de uma certa maneira, usa para tirar aquilo que é de Deus. Satanás, irmãos, não está importando. Não está se importando se você adora ele da forma consciente ou inconsciente. Ele quer receber a adoração. Ele quer tirar o foco de Deus. Ele não quer saber se você, eu sei que Satanás é Satanás, eu adoro ele. Não está dizendo isso. Ele quer que tu tire a tua mente, a concentração de Deus, para que aquilo que era para ser de Deus seja dele, de uma certa maneira. Então, meus irmãos, filmes, consumismo, nós às vezes temos um consumismo excessivo e aquilo acaba também tendenciando a nossa mente uma sobrecarga, um excesso ali de preocupação. Eu preciso ter uma moto, eu preciso ter um carro, né? Meu Deus, né? Às vezes eu também estava assim, ali atrás ali de comprar um carro, né? Uma moto, eu ficava pesquisando, sempre eu falo isso. Secularismo. Secularismo é algo que, na verdade, é um modo de vida, um pensamento, né? Seguido ali de uma referência sem religião ou sem Deus. O secularismo, né? Vem de uma palavra ali que significa pertencer à era mundana. Pertencer à era mundana. Então, se nós somos secularizados, nós pertencemos a uma era mundana. Mas nós vivemos num mundo, tudo bem. A gente é humano, a gente é carne, a gente tem nossos desejos. Mas a partir do momento que aquilo toma posse na nossa mente, a gente não consegue pensar mais em nada, a não ser as coisas desta terra. Na verdade, nós temos que jogar aquilo que Paulo fala lá em Filipenses capítulo 3, que diz que a nossa pátria não é desta terra. Nossa pátria é lá dos céus, onde aguardamos nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É errado, irmãos, nós pensarmos nas coisas do mundo, não é errado que nós vivemos nele. O errado é a gente exceder aquilo na nossa mente e não ter tempo para Deus. Quem está entendendo, diga amém. Então, irmãos, por isso que quando nós secularizamos a nossa vida como cristãos, cada vez mais o mundo entra dentro da igreja. O mundo entra dentro da igreja. Por quê, irmãos? Porque cada vez mais nós estamos secularizados nos nossos casamentos, né? As pessoas não ponderam mais se a pessoa é da igreja ou não. O que importa é que ela é uma pessoa legal, ela é bonitinha, eu gostei, eu vou lá caso com ela. A pessoa não está ponderando mais a modéstia, a pessoa não usa mais aquelas roupas que era para ser usada, que representam homens de Deus. Assim como João Batista, obrigado. Então, irmãos, as músicas também são secularizadas. Ou você não percebe hoje que as músicas que são tocadas na igreja são obras do mundo,
O homem hoje, o cristão hoje da igreja, em vez dele se inspirar em salmos, ali como Davi escrevia aquele salmo ali inspirado por Deus para fazer as suas músicas, ele se inspira, sabe em quê? Nas batidas, nas melodias, né? Naquelas formas que as pessoas se portam. A mesma voz, parece que são... me desculpem até usar essa forma, né? Até falar disso, mas tem aqueles pregadores que a pessoa fala, meu amigo, né? Minha amiga, né? As pessoas não falam assim? As pessoas estão tão ligadas nisso, né? Eu estou levando para o lado da música, eu quero que vocês entendam isso, que parece que a forma que elas cantam, o melismo que elas usam, é o melismo do mundo. Elas estão imitando o mundo, elas não têm uma coisa como é que eu posso dizer, irmãos? Sua. Uma coisa de Deus. Vocês estão entendendo, irmãos? Então, Tiago 4,4 diz, infiéis. Vocês não sabem, vocês não compreendem que a amizade do mundo é inimigo de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então, a partir do momento que o secularismo está na nossa vida, naquelas batidas de rock, porque eu não consigo entender, irmão, como é que o cristão hoje escuta rock. E o rock hoje é natural, porque o que santifica a música não é a letra? Jamais. Jamais. Última coisa é a letra. Vem batida, vem melodia, última coisa é a letra. Por que eu falo isso, irmãos? Eu te pergunto, alguém aqui já escutou música internacional? Sim? Poucas pessoas, tirando o Ivan, sabem inglês, ou a Amanda. Eu te pergunto, você entendia o que vocês estavam escutando, sim ou não? E mas você gostava ou não gostava da música? Gostava da música, mas você não entendia nada. Então não venha dizer que aquela letra que você está ali adorando de um rock evangélico, diz que é a letra que santifica, porque é a melodia que santifica. E se a melodia não for santificada, se a batida não for santificada, na verdade aquilo ali que você está adorando não é coisa de Deus. Rock, jazz, funk, tem funk gospel. Sertanejo gospel. Um dia eu vi, irmão, sério, eu estou aqui esticando um pouquinho porque eu tenho que falar isso. Um dia eu vi um cara cantando uma música evangélica, eu jurava, irmãos. Eu até perguntei à irmã, o Roberto Carlos está cantando agora, música evangélica, é? Aí eu disse, não, irmão, mas parece, irmão, o Roberto Carlos aqui ainda não. Eu jurava que era o Roberto Carlos, irmãos. Então, eu não sei quem é. Eu só sei que eu pensava que era o Roberto Carlos. Então, irmãos, a pessoa não tem algo espiritual, ela precisa imitar o mundo. Não, vamos pegar aqui uma paródia do mundo, e tem agora igrejas que pegam paródia, irmão, fazem paródia. Ela pega a música do mundo, faz uma paródia e coloca a música santa, música sacra, palavra sacra, e diz que isso, não, nós estamos santificando. Irmãos, uma casa dessa maneira, ela vai abrir uma brecha, um rombo, é uma rachadura enorme, que para ser tampada, ser restaurada, vai ser difícil. Nós precisamos entender, irmãos, que nós precisamos ser diferentes. Vibrações e trepidações, estamos no 6, falta só mais 3, estamos já finalizando. Vibrações e trepidações que fundações mal projetadas em conjunto com excesso de veículos, trafegando na rua, elevadores, próximo em obras de metrô, são algumas razões para ocorrer as vibrações contínuas e assim causa rachaduras e trincas. Eu me lembrei na vida do campo. Como é bom morar no campo, né, irmãos? Porque as vibrações e as trepidações que causam rachaduras naquelas construções da cidade também é motivo na nossa vida, talvez não trinque, mas na nossa mente está trincando, irmãos, está fazendo brechas, está fazendo rachaduras. A gente viver naquela loucura da cidade, dirigindo naquele trânsito louco, eu pego um trânsito todo dia, quase 40 minutos para o meu trabalho, é terrível, irmãos. Acidentes e as pessoas estressadas, se você olhar, ei, cuidado aí, é perigoso você levar um tiro. Que coisa louca, irmão, a gente está vivendo. Jesus cresceu no campo, João Batista cresceu no campo,
nós como povo de Deus também, nós temos que ter essa consciência e devemos ter um pedaço de campo para a gente morar, num canto afastado, para que não venha as vibrações, as trepidações, as preocupações da vida, tirar a nossa vida espiritual, fazer que nossa vida rache, né, acabe, estresse, preocupação, problema, dificuldade. Quem está entendendo, diga amém, irmãos. Oitavo, penúltimo, diz estresse ambiental. Fatores como chuva, isolação, tremores de terra e outros fenômenos naturais podem favorecer o desgaste do cimento e o aparecimento de rachaduras e fissuras ao longo do tempo. Comparando isso com a vida espiritual, estresse ambiental, eu coloquei a nossa vida como família, como irmãos, problemas na família, problemas no esposo, problema com os filhos, problema com o vizinho, é estresse do ambiente onde você vive. Às vezes nós estamos aqui, eu não suporto mais ver a voz dessa pessoa. Às vezes o marido não consegue mais estar dentro de casa. A mulher lá vem ele chegando, não aguento mais. Isso é a obra de Satanás, irmãos, na vida das pessoas. Ele não quer que você se salve, ele quer que você se perca. E ele sabe o único local, irmãos. A pessoa que mais lhe fere é a pessoa que você mais ama. Você sabia disso, irmão? A pessoa que mais lhe fere é a pessoa que você mais ama. Pode ser qualquer outra pessoa aí fora, irmão. Se ela lhe xingar, lhe gritar, talvez você suporte. Mas, irmãos, a partir do momento que você é uma pessoa mais próxima, um esposo, uma esposa, um filho, quando ela maltrata, ela agride, ela faz alguma coisa que lhe desagrade, irmão, isso dói. Isso traz uma angústia, uma preocupação. E a gente sabe, irmãos, que o desgaste no casamento é um fator. O marido não consegue mais conversar com a esposa não consegue mais conversar com o marido, a falta de diálogo entre os dois, isso acaba, irmãos, de uma forma, comparando com as construções, um estresse ambiental, um estresse no ambiente que a gente vive. Isso é meios que dá, sim, forma rachaduras, buracos, brechas. E a gente tem que entender, irmãos, que precisamos de Deus mais do que nunca, porque nós estamos nos últimos dias. E se a gente não buscar a Deus, irmãos, e trazer a nossa família para junto de Deus, esses problemas não vão acabar. Precisamos estar unidos. O último ponto, que é o 9, né? Acomodação. Acomodação não prevista. É um fato também, né, que faz com que a estrutura ela não tenha a resistência para durar muito tempo. Por exemplo, diz aqui que sempre que se constrói uma edificação, há uma acomodação do solo. Um assentamento em maior ou menor grau. Assim, dependendo de como foi feita a fundação, uma parte da construção pode ceder mais que a outra e com esse deslocamento causar fendas, brechas ou rachaduras. Acomodação. Era o problema daqui, não era? Estava ali acomodando, estava fazendo uma brecha, uma fissura aqui na nossa igreja. Irmãos, essa é uma das brechas, né? É as maiores, né, que a gente tem que colocar na nossa mente para ser resolvidas. Por exemplo, nós às vezes estamos tão acostumados com o mundo que a gente se acostuma com o mundo. Assim como aquela casa, aquela construção, ela se acomoda, ela tende a ceder com um certo tempo, se ela não for bem estruturada. Assim também a vida religiosa, ela está tão simples, irmãos, ela está tão normal, a vida está tão sem gosto, sem prazer, que às vezes ela se acomoda e ela afunda. E isso é o mal da igreja do século 21. Qual é o mal, irmãos? A acomodação. Irmão, você consegue imaginar Jesus perdendo tempo, conversando sobre futebol, assistindo novela, conversando bobagem entre os irmãos, aquelas pessoas daquela época? Não, irmãos. Você consegue imaginar Jesus num sábado ou qualquer outro dia, sem fazer nada? Deixa eu perder um tempinho aqui.
sem fazer nada, sem algo útil, a não ser pregando o evangelho, eu não consigo ver Jesus assim. Eu não consigo ver um cristão hoje que diz que é cristão e não prega o evangelho, não fala de Jesus para as pessoas. Só quem sabe que ele é crente é quando ele entra na igreja. Quando sai dali, ninguém sabe quem é aquela pessoa, ele sumiu. Isso é triste ou não é, irmãos? Isso é sério. Então nós nos acomodamos na situação muitas vezes que a gente se encontra. É natural, isso é normal. Eu sou pecador, nasci assim mesmo. Mas Deus não nos chama para isso, irmãos. Porque Paulo em Romanos 12, 2 diz o seguinte: e não vos conformei com este mundo, mas transformado pela renovação da vossa mente, para que experimentei qual seja a boa, a perfeita, agradável vontade de Deus. Não vos conformeis, irmãos, com este mundo. Conformar você a situação é assim mesmo. O mundo é de mal a pior. Eu não prego porque as pessoas não mudam. Eu não prego e fica colocando empecilho, irmãos. A culpa está em nós, porque se nós somos imperadores, ou melhor, embaixadores de Cristo, representantes de Deus, nós temos um papel fundamental em espalhar essa mensagem ao mundo. E quando eu me conformo com o mundo, na verdade estou aceitando o que o mundo quer falar para mim. Quem está entendendo, diga amém, irmãos. Então, Pedro diz lá em 1 Pedro 1,14, como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santo também vós em todo o vosso procedimento. Santidade hoje é um nome que ninguém usa mais. Porque santidade é coisa para os apóstolos, é coisa para aquelas pessoas que não pecaram, são as impecáveis. Santidade, irmãos, é algo que Deus exige de nós. Buscai a paz com todos e a santificação, Hebreus fala, sem a qual ninguém verá a Deus. Se nós não entendermos que a santidade, ela deve ser buscada, almejada e conquistada, nós não entendemos o que é o cristianismo. Precisamos entender que devemos ser o quê? Santos, porque Deus é santo. Sede santos porque eu sou santo, diz Deus. Então, a pessoa ociosa, a pessoa acostumou, relaxou, viveu aquela vida normal, como se o mundo fosse natural, como se Jesus não estivesse voltando, como eu fosse viver daqui a 50 anos, 70 anos, 80 anos, Jesus volta daqui a 200 anos, então estou relaxado. Então, meus irmãos, pouco que só vem à igreja, isso aí já basta, eu estou indo para a igreja, está bom demais, me acomodei. Não é certo, irmão, nós fomos chamados para ser pessoas que, reparadores de brechas, como a palavra diz, como nós vemos no início. Tem uma frase de Spurgeon que diz o seguinte, escutem só. Se você é ocioso na obra de Deus, você é ativo na obra do diabo. Eu vou repetir, irmãos, que às vezes a frase, ela aprega na mente quando a gente repete. Quando você é ocioso na obra de Deus, você é ativo na obra do diabo. Então, irmãos, que isso não seja a nossa condição hoje. Que nós venhamos a mudar essa situação. Porque Paulo vai dizer, e é o último texto que eu vou ler, lá em Efésios 2, capítulo 2, vai lá, capítulo 2 de Efésios, para a gente finalizar isso aí. Do 20 ao 22 diz o seguinte, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para o santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente estáis sendo edificados para o quê? Habitação de quem? Do Espírito de Deus, irmãos. Irmãos, Deus quer habitar em nós. Deus quer habitar em mim, quer habitar em você. Deus, Ele quer habitar. Mas a Bíblia deixa bem claro que somos construção de Deus. Nós estamos sendo construídos para que Deus possa habitar na nossa vida. Vocês concordam com isso? E nessa construção aparecem brechas, fissuras, rachaduras. Em Isaías 58 diz que nós somos essas pessoas que fecham essas brechas, que fecham essas rachaduras.
Mas só, irmãos, nós estamos sendo preparados. Agora eu faço uma pergunta clara, irmãos. Escute só. Alguém aqui queria morar numa casa inacabada, não rebocada, com um piso de barro, sem banheiro, tudo de cabeça para baixo? Alguém aqui queria? Não. E porque muitas vezes a gente quer que o Espírito Santo de Deus recaia sobre nós se nós temos a nossa vida dessa maneira como essa casa? Me explica, irmão, isso? Não tem como, irmão, o Espírito do Senhor entrar na nossa vida, viver, morar em nós, não tem como, se nós estamos inacabados. Ninguém aqui quer morar numa casa em ruína, ninguém quer morar aqui numa casa inacabada, ninguém quer. Nós não podemos obrigar a Deus que o Espírito Santo seja derramado em nós, a partir do momento que a gente não prepara a nossa casa para que o Espírito Santo possa habitar, irmãos. Eu não posso exigir isso de Deus, se eu mesmo queria morar naquela casa. Quem está entendendo, diga amém, irmãos. Então, meus queridos, Paulo diz: não sabeis vós que vocês são o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se vocês destruir a casa de Deus, que são vocês, Deus o destruirá. Deus o destruirá. Então, se nós destruímos aquilo que é de Deus, que foi comprado por sangue, e um sangue precioso, o Filho de Deus, se nós estamos destruindo a casa, Deus vai destruir a gente. E eu não quero, e você não quer ser destruído, irmão. Então, pelo amor de Deus, Jesus disse que o reino de Deus está dentro de vocês, Lucas 17, 21. Se Isaías chama a gente para reparar a brecha, irmãos, nós precisamos entender, irmãos, que precisamos reparar nossas primeiro. Você concorda, irmão, com isso? Para me reparar as brechas das pessoas, eu preciso reparar as minhas. Então, irmãos, o tema hoje, para ficar na nossa mente, é reparando as nossas brechas. Porque Isaías diz reparar as brechas, edificar as antigas ruínas, mas precisamos reparar as nossas brechas. Se queremos uma igreja, um povo estruturado, alicerçado, precisamos reparar nossa casa. Irmãos, eu quero terminar com isso aqui. Não somos qualificados para esse serviço. Sabia disso? Eu vou repetir. Não somos qualificados para esse serviço. Isso é um fato. Mas é Deus que é o construtor e o edificador, irmãos. É Ele que está construindo. Ele só quer o nosso auxílio para que essa construção ela consiga ser finalizada. Só a colaboração, o auxílio. Então, Deus está chamando a gente para essa grande obra de reparar as brechas alheias, mas também, principalmente, a nossa. Uma coisa é certa: toda casa que ela não é construída em cima de uma rocha, ela tende a abrir brecha, a rachar, a trincar e, fim, a desmoronar. A nossa rocha é quem, irmãos? É Cristo. Se nós estivermos edificados sobre a rocha que é Cristo, nossa casa não vai desmoronar. E eu te pergunto, irmão, será que nós vamos sair daqui hoje da mesma forma que a gente entrou, irmão? Porque Jesus disse: aquele que ouve as minhas palavras vai ser comparado a um homem que foi edificado a sua casa em cima de uma rocha. Aquele que ouve e pratica, mas aquele que ouve e entra no ouvido e sai por outro, aquele homem edificou a sua casa em cima da areia, e aquele homem vai ter uma ruína, aquela pessoa vai ter uma ruína na sua vida. Então, irmãos, eu quero que o Senhor os abençoe, que a gente possa ter o Espírito Santo de Deus na nossa vida, e entenda que precisamos reparar as nossas brechas e as nossas arestas. Deus abençoe. Vai ter um hino agora? Vamos ouvir um hino. Vemos nos dias finais, Jesus logo vai retornar. Em meio ao caos, ao ódio e o mal, Deus precisa ver em nós um povo santo.
mais tempo de orar. A vida sem Deus, vazia e fugaz, nos afasta mais e mais do que é certo. Verdade e longe estão, tão perto, tão sem distinção. Deus precisa ter, Deus precisa ver homens de retidão, homens que não se compram nem se veem, homens que no ritmo da alma sejam verdadeiros, homens que não temam chamar o pecado nome de consciência fiel ao dever, como a bússola é ao polo. Homens sinceros e humildes, homens de fé e coragem, que sejam firmes no teto, ainda que caia o homens que tenham atrás, homens que vivam amor, homens sensíveis à voz do Espírito, que sejam como o Senhor. Amém. 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 Irmão, Deus seja louvado, né? Por esse hino, né, que chama a nossa atenção. Deus quer homens diferentes, homens santos que buscam fazer a sua vontade. E nós, irmãos, se nós, no contexto que a gente estudou hoje, existe alguma dessas brechas na nossa vida, nós precisamos entender que precisamos fechá-la, porque talvez ela foi exposta, ela foi mostrada, ela foi manifestada através da palavra de Deus, e a gente tem que tomar uma iniciativa para poder restaurar aquilo que está sendo destruído ou está em construção. Porque Deus quer habitar na minha vida e na sua vida, irmão. Então, que Deus nos abençoe para que possamos restaurar a casa do Senhor, né, que é o nosso corpo.